E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia, como está? Olá, tudo Olá, os amigos do Filosofando. Seguimos com a nossa homenagem aos 160 anos de publicação de O Livro dos Espíritos. Na presente série, temos selecionado temas que julgamos fundamentais para o conhecimento de todos vocês, queridos internautas e telespectadores. Reiteramos, porém, que a leitura integral dessa obra é necessária, porque ela traz de forma sintetizada toda a filosofia espírita, a doutrina espírita, e ele deve ser deixado como um livro de cabeceira para ser lido aos poucos, consultado e meditado. Caso não tenha assistido a algum de nossos programas, poderá fazê-lo através do site da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando. O tema escolhido para o programa de hoje está ligado a um assunto que interessa a todos, já que as questões que envolvem família são sempre muito importantes. Falaremos de parentesco e filiação, questões que vão da 203 a 217 do Livro dos Espíritos. Será que herdamos os vícios ou as virtudes de nossos pais? E por que sentimos mais afinidade por um membro da nossa família do que por outro? São questões que todo mundo se faz. Vejamos o que nos esclarece a doutrina dos espíritos. Professora Sônia, como se explica a simpatia imediata que sentimos por pessoas alheias à nossa família? E você falou uma coisa interessante. Muitas vezes o sentimento é oposto quando nós estamos reunidos em família, né? Seja com os pais, ou com os irmãos, ou com outros membros da parentela. Essas diferenças começam a surgir a partir da convivência. E é justamente a convivência que vai ditar para nós um comportamento a seguir. E sem dúvida nenhuma que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita vão balizar um comportamento mais saudável, mais cristão, mais espírita nas relações humanas, não somente lá fora, né, no ambiente externo, com os colegas de trabalho, profissionais, etc., mas principalmente na família, porque é na família que surgem muitas vezes os grandes conflitos. Uma passagem bastante interessante contida nos evangelhos falam de Jesus na convivência com a sua própria parentela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o nosso modelo cristão de família aparece ali no sentido de evocar a Sagrada Família de Jesus, né? Estampada nas ilustrações cristãs, onde vemos Maria, José e Jesus. A história conseguiu detectar, contudo, através de estudos nos próprios evangelhos, nos manuscritos do Mar Morto e pesquisas em escritos antigos e sítios arqueológicos, que a família de Jesus constava ainda de irmãos e irmãs. Nos evangelhos que eu citei de Lucas, de Mateus, referenciados no mesmo evangelho segundo o Espiritismo, Jesus endossa o decálogo na parte que diz: honrai vosso pai e vossa mãe.
Contudo, um pouco mais adiante, há um episódio, Márcia, citado nesses evangelhos, quando Jesus, ao ser avisado que seus parentes estavam procurando por ele, pois julgavam-no doente por estar pregando o seu evangelho de luz e exigindo que saísse do lugar onde estava pregando, calmamente ele olha a multidão e diz: esses sim são os meus parentes reais, porque todo aquele que cumpre a vontade do Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, dois aspectos interessantes aí. Primeiro, que Jesus não era compreendido pela sua própria família, pela família onde ele encarnara, né? Kardec diz que mesmo Maria tinha uma certa dificuldade em entender a missão do Cristo, né? Não é assim que dizem as religiões, mas logicamente que o Espiritismo, analisando de per si, isoladamente, cada comportamento de cada pessoa ao longo de toda a convivência que Cristo teve com eles, nós deduzimos que a sua parentela realmente não entendia a missão do Cristo, né? Então, será que nesse momento Jesus entrou em contradição, já que ele disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e quando ele olha as pessoas e dizem: na verdade, esses são os meus reais parentes, porque fazem a vontade do Pai que está nos céus? Será que ele estava minimizando a importância da família e principalmente da sua mãe, né? E por que antes ele dissera que era preciso honrar pai e mãe finalmente? Aparentemente havia contradição entre o dizer e o fazer. Contudo, nós precisamos compreender que Jesus não está no nosso patamar evolutivo, né? Ele não se contradiria, nem tampouco deixaria de respeitar a família carnal no meio do qual ele encarnara, ele nascera, né? Jesus estava simplesmente diferenciando as relações familiares entre consanguinidade e laços espirituais, né? Laços espirituais definem patamares evolutivos semelhantes, afinidade de gostos, de aptidões, convivência recíproca num passado reencarnatório, onde a amizade e o respeito nas relações se solidificaram. É evidente que no caso de Jesus, ele estava se referindo àqueles que fizessem a vontade de Deus, estariam, logicamente, próximos a ele, Jesus, né? Ele, portanto, seria o nosso verdadeiro irmão na paternidade divina. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Portanto, ele não estava tratando com displicência a sua família, muito menos a sua mãe, não é? Mas dizendo que a fraternidade maior está entre aqueles que seguem os ensinamentos dele, Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz a Deus, né? E essa fraternidade maior, essa família universal, explicaria a simpatia ou antipatia imediata que às vezes temos em determinadas situações com algumas pessoas, não é, Sônia? Sim, exatamente. Porque já convivemos, fazem parte, provavelmente, da nossa família espiritual. É muito interessante, Márcia, porque nas relações humanas, muitas vezes, fora do lar é que nós vamos encontrar os verdadeiros irmãos, né? Nós encontramos muito isso na convivência dentro de uma casa espírita, por exemplo, né? Nós batemos os olhos naquela pessoa e já sentimos um sentimento mais profundo de amizade, respeitabilidade, né? Assim como muitas vezes nós encontramos aqueles também que foram os nossos desafetos do passado. E muitas vezes dentro de um centro espírita, daí a origem dos conflitos que hoje nós temos em todos os centros espíritas. Por incrível que possa parecer, com todo o conhecimento que nós já abarcamos do Evangelho do Cristo, da codificação espírita, nós ainda temos conflitos dentro da casa espírita, o que é lamentável, né? Mas, como nós somos espíritos ainda de provas e expiações, em transição, nesse momento de transição, começam a surgir esses sentimentos menores na convivência com as pessoas, principalmente nas tarefas de grande responsabilidade, que são as tarefas dentro de uma casa espírita, de um meio de comunicação que divulga o espiritismo, não é mesmo, Márcia? Sim.
E isso explicaria também por que, às vezes, dentro da própria família consanguínea, né, temos mais afinidades com uns do que com outros, com o pai do que com a mãe, ou entre irmãos, ou desavenças, né? É isso mesmo. Então, Márcia, o Livro dos Espíritos explica na questão 205, que é de onde nós estamos retirando esse tema, né, que a doutrina da reencarnação fortalece os laços familiares ao invés de fragilizá-los. É um tema bastante explorado pelo Kardec em toda a codificação, não é mesmo? Uhum. Então, a doutrina da reencarnação é o princípio da encarnação colocado no processo da reencarnação, que quando nós vamos conhecendo, então, aquelas pessoas com as quais nós temos afinidade ou não, né? No ambiente profissional também nós temos essa verdade, né? A convivência que nós podemos ter com aqueles queridos do coração, mas também a convivência difícil com aqueles que logo no primeiro momento sentimos a hostilidade, né? O ambiente profissional hoje também é um lugar de grandes conflitos. Por isso que a psicologia estabelece cursos muito interessantes, importantes que se fazem dentro da ambiência profissional, para que haja menos conflitos e mais interesse na relação de respeitabilidade entre os profissionais que estão ali, né? Vamos fazer mais um intervalinho e voltaremos já já. Até já.